Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa tarde de domingo e obrigado por aceitarem meu convite. Eu espero que as trocas que teremos aqui sejam muito prósperas, que a gente possa levar bastante conhecimento. Então, vocês poderiam se apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre vocês? Meu nome é Laís Castro, eu sou artista, professora, curadora independente, tenho um ateliê de arte contemporânea em Campo Grande, Citrus Ateliê, participo do Mal Coletivo, sou diretora de criação da Associação Peneira e, enfim, eu tenho várias atividades na cultura, mas todas elas convergem nesse pensamento sobre meu papel nos territórios que eu ocupo, meu papel como uma mulher negra, periférica, em espaços da cidade. Então, acho que o meu trabalho ele se volta muito para esse lugar. Obrigada. Eu me chamo Mary Horta, tenho 35 anos, sou uma mulher negra da área periférica do Rio de Janeiro, mais situada no bairro de Bangu e Pedra de Guaratiba. E hoje em dia também transito muito pela Zona Norte e Centro, principalmente Tijuca, bairro da Tijuca. Eu sou artista, pesquisadora, curadora também e professora. Atuo muito a minha pesquisa, atualmente fazendo doutorado em artes visuais na Escola de Belas Artes da UFRJ e pelo programa de pós-graduação em artes visuais, na linha de poéticas interdisciplinares. E a minha pesquisa está muito relacionada a essa minha vivência, então muito relacionada a essa minha ancestralidade afro-brasileira, indígena, a essa territorialidade periférica, de pensar essa relação do corpo com essa territorialidade e também de pensar algumas questões sobre o feminino. Eu sou Mariana Maia, eu sou artista principalmente da performance, mas trabalho com diferentes linguagens. Sou também educadora na rede pública de ensino. Trabalho aqui no MUCAB, que é o Museu da História da Cultura Afro-Brasileira. Aqui eu me digo artista educadora. Também sou da Zona Oeste. O território tem grande importância para esse coletivo. É isso. Sou Carolina Rodrigues, eu sou de Bangu, da Zona Oeste. Eu sou historiadora da arte, me formei pela EBA da UFRJ e estou finalizando um mestrado em Imagem e Cultura, em que eu pesquiso arte popular, enfim, essas questões étnico-raciais que circundam as fronteiras do sistema de arte, que é o que se conecta também com a minha atuação fora da academia. Eu sou curadora de artes visuais, eu faço curadoria adjunta de um museu do SESC e trabalho na divisão de cultura do SESI também, e tenho vários projetos independentes, um deles é com artistas latinas, uma plataforma para mulheres latino-americanas. E, enfim, eu acho que é isso. Minha pesquisa também se conecta com a arte maternagem negra. Eu penso muito como que ocorrem essas dinâmicas dentro do sistema de arte, entre vida, enfim, território e todas essas coisas. Obrigada. Agora, para conhecer vocês enquanto coletivo, poderiam contar como surgiu o Mal Coletivo? A escolha do nome tem algum significado explícito para vocês? E quais são suas referências? Acho que eu posso falar um pouquinho sobre como surgiu. Éramos 3 artistas muito interessadas nessa questão dos territórios, no Rio de Janeiro. Eu acho que no nosso primeiro encontro, e aí na época, em 2019, éramos eu, a Mary Horta e a Luana Guiar. A gente estava muito interessada no trânsito, nesse trânsito centro-periferia. E aí a gente chegou a fazer algumas experimentações, enfim, provocando esse trânsito, refletindo sobre esse trânsito, como é chegar em um espaço de arte periférico, como é o Citrus Ateliê. E aí a gente propôs algumas atividades, algumas práticas. E ainda em 2019, no nosso primeiro ano de
enfim, de atuação, né, no ano que a gente surgiu, a gente encerrou aquele ano com um evento, né, um evento que foi realizado em parceria com a Galeria de Tipografia. E essa galeria estava propondo uma exposição e a gente fez esse momento que foi o encerramento da exposição, se chamava Mapas para Cruzar Fronteiras. E nesse momento a gente quis radicalizar um pouco essa noção de deslocamento para a gente propor um evento itinerante, né, onde aconteceram performances desde a Gamboa até Campo Grande. E aí a gente se reuniu com outros artistas, com o Ronald Duarte, com a Laura Sani, Leonardo Lopes, né, diversos artistas que compuseram esse evento, né, e que foram desde a Gamboa até, né, desde a Galeria de Tipografia até o Citrus Atelier. Então acho que esse foi um pouco de como a gente surgiu. A gente começou com as nossas discussões e as nossas práticas, tentando friccionar essa noção de deslocamento mesmo. Essas ações também, elas aconteceram dentro do trem, né? A gente pegou o trem na Central, já saindo da tipografia fazendo performance, a performance Boiada de Ouro do Ronald Duarte. Fomos andando até a Central do Brasil, aí lá pegamos o trem, fomos fazendo a performance dentro do trem, descemos em Campo Grande, fomos andando até o Citrus fazendo a performance também. Então, teve todo esse percurso também, né, integrando com o evento que aconteceu lá no Citrus depois. E aí o nome, né, MOA Coletivo, tem 2 significados. Um deles significa coletivo de gente. Então, acho que essa união de pessoas, né, e aí essas pessoas não só têm esse primeiro núcleo, né, que somos nós 4, mas eu acho que aí a gente vai agregando também e aí coletivizando e agregando outras pessoas a partir desses eventos que a gente vai propondo, né. E o primeiro deles foi o Mapa para Cruzar Fronteiras, mas depois veio o Festival Margem Visual, Performance Periférica, que eu acho que é o grande evento que a gente faz, né, também, né, que a gente agita, e que pôde estar agregando esses outros artistas que a gente nem conhecia, enfim, trazendo para o MOI e também criando uma relação ali desses corpos periféricos, né, sempre acontece essa identificação e essa forma da gente se conectar, né, quando os artistas se encontram e tal, de entender por mais que sejam bairros, localidades, enfim, diferentes, tem essa questão de deslocamento. E aí o outro sentido da palavra é pedra que amola faca, né? E aí eu acho que essa faca, né, a gente acaba sendo essa pedra para esses artistas também, né? A gente acaba amolando essas facas, de certa forma são esses artistas que vão chegando e vão se agregando ao MOI, vão apresentando no festival, porque muitos artistas vieram falar pra gente depois que nunca tinham feito trabalho, que é a primeira vez que quiseram criar algo, e hoje em dia são artistas que estão, por exemplo, expondo em galerias fora do Rio, enfim, ganhando uma projeção nacional, e a gente fica muito feliz com isso, né, de ser esse potencializador, assim, de poder estar rolando essa faca, de estar furando também o sistema de arte contemporânea, de certa forma criando essas brechas, esses espaços aí, abrindo caminho no mato, enfim, fazendo esse lugar, né, tá potencializando o coletivo. Nossa, muito longe. E eu acho que uma coisa que também seria legal de levantar em relação a essa palavra, né, que ela remete também a um tempo bem periférico, assim, que é tá mó calor, sim, né, porque é maior, né, porque é isso, é uma palavra que traz ali vários elementos de identificação pra gente, né, mó coletivo, né. E aí tem a questão das referências, né? Nossa, gente, muita referência. Eu acho que a principal referência, né, são os os artistas que colaboram com a gente, né? Quando a gente vai elaborar qualquer projeto, né? Mesmo além do festival, que a gente tem
muitos projetos até. A gente vai tentando os detalhes, né? A gente tem muito projeto na gaveta, mas são as principais inspirações, assim, os artistas, né, que estão nas periferias, que estão nos nossos territórios. O trabalho artístico das meninas também, né, que eu acho que super inspira aí para os projetos. Mas a gente tem algumas referências teóricas, né, que é a Lélia Gonzalez, eu acho que uma das principais, Beatriz Nascimento, a Glória Zaldúa, Silvia Kuskank, a Bell Hooks, enfim, são algumas das... Tem mais, Leda Maria Martins, né? São algumas das autoras. Conceição, super. Escrevivência, esse tempo de memória que ela propõe também, né? Exatamente. Então, assim, a gente também gosta de trazer, assim, quando a gente vai escrever, quando a gente vai pensar conceitualmente, né, nos projetos, pessoas que sejam principalmente racializadas, principalmente mulheres, principalmente de territórios periféricos, que pensem em margem, né, que pensem estar fora de algumas bolhas, assim, né? Então, que tenham essas experiências que se conectam com as nossas também. Engraçado que a primeira referência que você comentou é a Lélia Gonzalez. E a gente está no Salão Nobre Lélia Gonzalez hoje no Mucabe. Então, as coincidências da vida. O Mucabe, apesar de estar localizado no centro da cidade, aqui a região da Gamboa, a Pequena África, é uma área periférica do centro. Né? Só fazer um comentário da minha aproximação com esse coletivo, né? Eu entro depois da fundação, mas eu já conheci a Laís porque a gente ia movimentar um evento chamado Corpus, que era justamente pensando em artistas periféricos, artistas do centro, e nas trocas que isso poderia se dar, né? E aí eu me junto ao meu coletivo no âmbito do festival, para pensar a performance na periferia. E aí uma peculiaridade, né, do estado do Rio de Janeiro é você ter muitos artistas na periferia, muitos artistas na Baixada, que são extremamente potentes. Né? O Rio de Janeiro, quando se pensa em mercado de arte e tal, a gente pensa muito nas galerias do centro e da Zona Sul, mas nós, como artistas periféricos, sabemos a potência de um sarau, sabemos a potência da praça, da rua, né? Porque na periferia, na Zona Oeste, você não vai ter espaços oficiais de arte e cultura, como no centro, mas você vai ter uma série de pessoas com trabalhos extremamente potentes. Então o festival ele vem para fazer um sentimento de agregar, de juntar essas pessoas e a gente poder pensar juntos essa arte na periferia. Isso é muito legal você ter pontuado a experiência do Corpus, né, que era um encontro de performance também de mulheres negras. E já tinha ali essa ideia, esse desejo de trazer essa conexão entre centro e periferia. Foi um evento que aconteceu em 2 dias, e um dia ele aconteceu em Campo Grande, né, dentro desse contexto de um espaço que não era um espaço formal da arte, era uma casa, e no dia seguinte aconteceu no Terreiro Contemporâneo, que fica aqui no centro. E é um espaço emblemático da resistência negra, né? O local onde Rubens Margot, que era um performer, um artista, um dançarino, tinha ali a sua companhia, e hoje é um espaço povoado por grupos de artistas negros que estão produzindo e pensando na arte contemporânea. Vocês comentaram muito da questão da territorialidade, e eu sinto que é uma questão muito importante assim, na produção artística e cultural da nossa cidade. E vocês vêm da Zona Oeste do Rio, e a gente sabe que as movimentações na cidade, né, nessa questão de eventos e lugares, são mais centrados no centro e são mais voltados também para a zona sul da cidade. E aí eu queria saber de vocês como se dá essa dinâmica da territorialidade, tanto na vida de vocês, quanto na produção do coletivo. Eu, depois que eu fiz a faculdade de História da Arte, mestrando em arte, eu sentia muita vontade de respirar, de reencontrar a arte que eu queria fazer. Então, faz parte da minha formação como artista ter habitado vários saraus, praças, grupos e encruzilhadas da Zona Oeste.
E eu acho que foi uma parte fundamental da minha formação, né? Estar com as pessoas produzindo a arte contemporânea tem uma visão elitizada em torno dela, e a forma como as pessoas das diferentes comunidades por onde eu passei lidavam com essas minhas proposições artísticas. E como essas proposições começaram a ser contaminadas também por esses conceitos da periferia, né? Hoje meu trabalho ele aborda lavagem de roupa, baldes, bacias, varais, né? Que são coisas que a gente vê comumente nos terreiros, casas, os terreiros também ancestrais, e quanto isso foi fortalecedor para mim. Então, as várias pessoas, artistas também que me encontrei na periferia, eu queria muito que isso ganhasse uma potência maior. E hoje a gente percebe que o movimento que a gente começa já há alguns anos, no Festival Coletivo, está super presente nas grandes mostras de arte do Rio de Janeiro e dos outros estados, né? A gente vê essa dita periferia à margem em todo lugar, né? Em pinturas, em obras contemporâneas, em objetos. Então, eu acho que é um conceito que perpassa a periferia e se torna muito potente nas vozes dos muitos trabalhos de artistas, para além do MOL, para além do festival. É dessa também. Enfim, eu também tenho uma vivência muito, muito potente nos saraus. Foi um movimento que eu me aproximei em 2014 e, enfim, eu acho que a gente tem vários ciclos dos saraus, né? E aí eu sinto que eu participei de um ciclo que foi pós as jornadas de junho de 2013, né? E aí a Peneira, ela também é uma organização que vai mapear, né? Muito antes de eu me aproximar deles, mas vai mapear esses saraus na periferia do Rio. E aí, a partir de 2013, foram contabilizados, entre 2013 e 2015, foram contabilizados mais de 100 saraus no Rio, né? Compreendendo a cidade e a região metropolitana. Eu penso que esse é um número bem expressivo, sabe? E é um número também que eu trago para as minhas pesquisas em arte, né? Entender como em 100 saraus esses artistas, produtores culturais, agentes de cultura estavam se encontrando naquele momento em que, enfim, pré-golpe, que a gente estava repensando várias coisas, era um momento de muita, enfim, muito movimento, né? E eu me repensei muito também enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto cidadã, a partir desse movimento. E fui entendendo que todas as minhas vivências, que de alguma forma o sistema da arte naquele momento abafava, né, que hoje a gente vive um outro momento, como a Mariana bem fala, mas ele de alguma forma não contemplava as minhas vivências, o meu tempo de deslocamento para acessar o conhecimento da universidade, não contemplava, enfim, todas essas camadas de opressão interseccionais que o meu corpo passa. Então, sinto que foi com esse movimento que eu consegui também um pouco me entender no mundo, né? E tem muito disso, né? Dessa relação entre arte e vida, né? Como eu consegui me entender e a partir disso eu consegui propor a minha leitura do que eu estava vivendo. E aí, a partir de 2015, é a minha primeira performance, né? Que inaugura esse meu pensamento um pouco mais dedicado a pensar meu corpo no espaço, né? Meu corpo no espaço periférico. E aí, enfim, são muitos anos pensando, refletindo, o que hoje, né, também estou finalizando o mestrado em dança pela FRJ, eu estou entendendo como uma ideia de periferia como identidade compartilhada. Então, eu percebo a partir dessas experiências e reflexões que a gente fala periferia, né? Eu gosto muito desse termo, insisto muito nesse termo. Para mim, me contempla muito o nome do festival, né? A gente fala performance periférica, porque eu acho que esse termo ele traz uma carga, né? Quando a gente pensa a gente que é de periferia. Essa é uma frase que ela sempre inicia algo que se pretende compartilhar. Então, a gente que é de periferia, a gente tem uma
uma noção, uma vivência que é específica e que está entre a coletividade e a individualidade de cada um, como cada um também experiencia individualmente essa periferia. Então, me interessa muito pensar esses dois polos, né? Como eles trazem também uma riqueza para as nossas produções, para o nosso pensamento, né? Enfim, ver a individualidade e a coletividade dessa periferia. Obrigada. Nossa, território é uma coisa assim que eu vivo, né, ainda muito diariamente, assim, essa experiência do trânsito. Eu moro ainda em Realengo, né, sou de Bangu, moro em Realengo, então é algo que eu experiencio desde a minha formação. Eu acho que assim, eu crescia, né, num lugar onde tudo que eu experimentava esteticamente, isso falando como uma pessoa mais focada em artes visuais, né, era tido como irrelevante para o que se pensava de arte, né. Eu saía de Bangu, ia estudar no fundão e o que eu via lá não se conectava em nada com a minha experiência. E isso fez com que eu questionasse assim, o que eu estava vivendo, né, o que eu vivia no meu dia a dia, e também aquilo que estava sendo colocado para mim enquanto arte. Então, enfim, muitas águas rolaram, ainda gasto 4 horas por dia de transporte para trabalhar, para ir nos museus, para ver a exposição, para montar a exposição. Mas eu acho que tem uma virada estética muito importante, estética conceitual, intelectual, né, que tem uma computação pelo sistema também, mas que eu acho que está muito ligado a todo o movimento que a gente vem fazendo também, né? Porque é um movimento muito mais amplo, né? Mas que nós já vínhamos ali realizando há bastante tempo individualmente enquanto coletivo, né? Que é essa valorização dos nossos referenciais. Então, acredito que assim, tudo que eu faço, mesmo quando está no âmbito muito conceitual, de questionar a fronteira da arte, de pensar a arte, maternagem negra e tal, eu estou o tempo todo trazendo aquilo que eu sempre vivenciei e nunca foi valorizado para o centro mesmo da discussão, né, artística. Eu acho que é isso, assim, essas coisas que conectam, né, que nos conectam e conectam também quando a gente abre, por exemplo, uma convocatória para selecionar outros artistas para participar do festival, que também, quando a gente conhece essas pessoas, né, quando sai desse lugar do formulário e aquelas pessoas se materializam, a gente conhece, consegue conversar e tal, a gente também entende que esses questionamentos que nos unem, né, no sentido de estar pensando e fazendo uma coletiva acontecer, também passa por esses artistas, né? Que são essas questões que as meninas falaram, né? Essa questão de ficar horas no transporte, essa precarização de não ter espaços para a gente poder estar expondo nossos trabalhos, fazendo nossas performances, enfim, na área da Zona Oeste, até mesmo Zona Norte, né? Mas pegando a Zona Oeste, então, nem se fala, né? Então, tudo isso conecta a gente, né? E faz a gente pensar, não só as nossas pesquisas pessoais, né? Porque isso está intrínseco nas nossas pesquisas, na nossa produção em arte, na nossa produção intelectual, enfim. Mas também faz esse coletivo existir e acontecer, assim. Eu acho que é isso que dá a goma, assim, que dá o fermento, sabe, pra coisa. É essa forma de estar pensando não só essas barreiras que a gente precisa estar o tempo inteiro ultrapassando no sistema das artes visuais, da arte contemporânea, enfim, mas também esses modos de construir outros mundos, outras possibilidades dentro desse sistema. Ou seja, reestruturar o sistema, de certa forma, mesmo que ele não queira, tente nos impedir, né? É quase como se a gente estivesse implodindo, assim, aos pouquinhos essas barreiras, sabe? E construindo novas formas de caminhos, né? E não barreiras, né? E tá construindo caminhos, assim. E vocês colocam isso em prática no Festival Margem Visual. Tanto o segundo, ele é num bairro da extrema Zona Oeste, e vocês colocam isso à força, assim, e na prática.
Sobre o Festival Margem Visual, eu queria saber como foi o processo e quais foram os desafios encontrados de realizar um festival de tanta magnitude, assim. Então... Lembrando o perrengue que passou. Eu acho que assim, é tudo perrengue, mas a gente precisa acreditar muito no que a gente faz, né? Eu acho que desde a escrita, né, eu acho que é interessante pontuar, assim, que todas nós temos outras atividades também, né? E ninguém aqui trabalha pouco. A gente trabalha, mas é muito. Ninguém trabalha numa coisa só. Fora o coletivo, ninguém trabalha numa coisa só. A gente tem os projetos artísticos pessoais, as coisas independentes, enfim, aula e trabalho. Você paga ponto, que não paga. Não paga. Então, a gente tem alguns desafios que eu acho que, assim, escrever, né, os projetos, até a gente conseguir equilibrar essas funções é um pouco difícil, é muita produção, né, a gente passa a entender, assim, que esse trabalho de produção, ele é um trabalho bem exaustivo e que é muito maior até do que o processo de criação em si. Claro, a gente está sempre criando, a gente está sempre produzindo pensamento, né? Mas esse trabalho mais burocrático, braçal, né? Ele toma bastante tempo. E aí, assim, talvez outros desafios, pensando aí nessa versão presencial, né, do festival, é que a gente queria fazer um espaço da Zona Oeste e a gente teve muita dificuldade, porque a ideia era fazer no Ecomuseu de Santa Cruz. E aí entra em obra, e aí a gente ia para outro lugar que também não podia nos receber. Então, assim, a gente vive realmente uma precarização, né, e uma ausência mesmo de espaços de arte na cidade, na Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro. E não, assim, a gente pretende sempre romper essas barreiras, estar na rua também, mas eu acho que é muito importante a gente ter um centro cultural, né, abrigando o nosso projeto. Então a gente foi parar em Sulacap, né, a ideia era fazer esse trânsito grandão, assim, né, centro da cidade e Santa Cruz, né. Mas foi muito legal, a galera dos campos super acolheu, então, e foi uma experiência bem bacana, até porque Sulacap é um bairro bem militarizado, assim, né? É um lugar meio conservador, né? Meio inóspito, talvez. Então, lá a gente causou um ruído. E porque não ficou só dentro dos campos. Exatamente, não estava só dentro. A gente teve mais público do que pensou, né? Também teve essa surpresa muito grata, né? A gente teve um público bem legal. Mas eu acho que é isso, a gente causou mesmo um impacto na dinâmica do espaço, né? Aqui já no Cabo, eu acredito que a gente estava mais em casa, embora não estivesse na Zona Oeste. É isso, né? Teve uma coisa de um espaço que está mais acostumado a respirar artes, intervenções, né? E mesmo assim tiveram olhares, mas eu acho que aqui talvez é a periferia do centro, né? E tá mais ligado com a produção artística. Eu não sei, fui por outros caminhos, não sei se farei mais desafios. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente sempre passa é a seleção. Né? Porque uma coisa desde o primeiro festival que surpreendeu muito a gente foi essa potência e qualidade dos trabalhos e dos artistas, de pessoas que a gente nem imaginava que existiam, assim, porque é isso, né? O primeiro festival foi Amplitude Estado do Rio. E aí o segundo, por conta do fomento que a gente ganhou, que era da prefeitura, a gente teve que fazer nível cidade, né? Mas mesmo assim, nos dois a gente conheceu artistas de vários lugares, e com trabalhos poéticos, assim, incríveis, e que a gente ficava na hora da seleção, assim, batendo cabeça mesmo, sabe, para poder conseguir decidir, porque eram trabalhos muito bons, assim, que a gente, se pudesse, botava um monte de gente, né, para dentro, para estar no festival, mas por conta do prêmio, que a gente acha muito importante, isso é importante de frisar, que o festival tem um prêmio para os artistas da performance,
e que é uma luta política do maior coletivo, né? Porque todas nós aqui trabalhamos, nós três enquanto artistas e Carol enquanto curadora, mas sempre com trabalhos de performances em galerias, em locais institucionais e tal, que nunca são pagos, né? As pessoas convidam a gente para estar apresentando, mas nunca tem dinheiro para pagar o artista da performance. Então, pagar artistas da performance é uma questão política do MOR, né? Então, no primeiro festival teve premiação, no segundo também. Então, como tem premiação, a gente tem que ter um número restrito, né, por conta do orçamento do edital, né, questões burocráticas. Mas a nossa vontade seria ter muito mais artistas participando, se um dia a gente puder ter, né, um patrocínio maior aí, enfim. Desculpa, não, porque teve uma coisa muito engraçada que aconteceu nesse segundo festival, que a gente previu de selecionar 6 artistas. E aí, assim, a gente ficou, não, mas tem mais um aqui, muito bom. A gente tem que trazer essa intervenção e tal. Aí, não, vamos mexer no orçamento, tirar daqui, tirar dali. A gente fez ali uma matemática, um malabarismo para poder encaixar mais uma vaga. E a gente ainda teve convidados, que eram pessoas, né, que queriam participar e a gente não podia, né, nem dar recurso, não tinha mais também. Então a gente teve ali umas participações especiais, aí o festival ficou maior do que a gente previu, né. Tem duas coisas que eu quero comentar, né, o desafio da curadoria. Nós, 4, pesquisamos arte, nós 3 somos performers. Então, o festival também nos obriga a esgarçar esse sentido do que é a performance. Dentro da história da arte, a performance tem um recorte temporal, iniciado nos anos 60, mas a gente, como artistas periféricos, mulheres negras, a gente sabe que a performance tem um sentido muito mais amplo do que isso, né? Está ali nos primórdios da humanidade. Então, o que é a performance? Né? Essa é uma pergunta que nos persegue no processo de curadoria do festival. Porque você vai ter uma grande gama de artistas fazendo diferentes tipos de experimentação. A performance, ela se conecta à dança, às artes visuais, ao teatro, às questões de gênero, né? A balba, nós temos uma balba nesse último festival. Então, é muito amplo, né? É um campo do saber, é um conceito da arte. Eu acho que a performance é até mais que uma linguagem artística. É um conceito que perpassa a arte. É uma epistemologia inteira. Que nos obriga a pesquisar e a entender mais isso que a gente chama de performance. E é uma performance periférica, que vai englobar diferentes conceitos, estéticos, enfim. Então, esse sentido de performance é um desafio. Uma outra questão é a questão orçamentária, né? Fazer arte no Brasil é difícil. E aí, os artistas como nós, curadores, acabam se obrigando a trabalhar também com produção, a entender de editais, de leis, para poder conseguir arrecadar recursos para fazer um trabalho. Né? Nos últimos festivais a gente teve financiamento público, mas não deixa de ser uma ação extremamente desgastante, porque você precisa caminhar por outros territórios que não é da criação artística. Então, é interessante que tenham editais hoje que a gente possa acessar, mas a questão do recurso ainda é uma questão difícil na questão da arte, né? Trabalhar com a arte no Brasil. Também assim, sempre que a gente trabalha muito mais do que ganha, né? Esses valores dos editais, eles não contemplam a realidade de tempo e de dedicação de trabalho que a gente tem para poder fazer o festival acontecer, né? Acaba que a gente se doa muito mais do que o valor monetário ali, né, que é calculado. Quando se for calcular o período todo de trabalho, ninguém ganha nem o salário mínimo, gente. Eu acho que essa questão é muito importante da gente desenvolver e pensar sobre ela, porque a gente está falando da nossa relação enquanto artistas, curadoras periféricas, em relação ao sistema da arte, né? Então, quando a gente reflete que um coletivo de mulheres periféricas, mulheres negras periféricas, amplamente assim, dependente de um recurso público que é feito a partir de uma seleção com outros tantos projetos potentes na cidade, a gente vê que a nossa relação com o sistema da arte ela é de muita subordinação, né, na verdade. Então, assim, se a gente tem um recurso público e a gente disputa a tapa com nossos companheiros, a gente faz.
E aí faz nessas condições, de muito trabalho, muita sobrecarga, né? E aí eu acho interessante a gente falar desses pontos, dos desafios, né? Que cada uma traz aqui, que a gente não romantiza esse trabalho, né? Esse trabalho ele também tem uma militância, tem uma crença, a gente faz porque a gente precisa, a gente faz porque a gente percebe que essa discussão ela é essencial, mas também a gente sente essa sobrecarga e essa insegurança mesmo, né, em relação a gente ter verba disponível para realização ou não. E essa questão da curadoria também é um outro desafio, super considero também um desafio primordial, porque cada trabalho que a gente entra em contato a partir das inscrições traz uma gama de questões, uma gama de debates, né? Então, como a gente, enquanto curadoras, a gente conduz esses debates, a gente cria um fio narrativo entre os trabalhos que estão sendo selecionados. Então, é realmente um desafio, né? Entre o desafio e a potência, né? Qual o pensamento que a gente elabora também que conecta esses trabalhos, né? Enfim, eu tenho pensado muito sobre a performance, estudado muito sobre isso, né? Eu estava falando, né, sobre o campo epistemológico da performance, que excede o domínio da arte, né? A gente pensa nos estudos da performance em relação à performatividade de gênero, a uma performatividade da linguagem, a performance e a antropologia, a performance e a teoria negra radical. Então, assim, e aí eu fico pensando como a gente, enquanto artista, a gente vai se aproximando desses outros campos também, né? E muito importante também a gente perceber quando a gente usa o espaço da rua, que cria também essas ficções, né? Como é performar em Sulacap, as questões das linguagens, o Festival Marketing Visual, ele prima por essa relação da performance e a fotografia, a performance, o vídeo, a performance que ela acontece na presença, que também acho que é um debate super rico que a gente traz, né? A gente aceita, né, e acolhe trabalhos que estão pensando a performance em diálogo. É isso. Vocês pontuaram muito a questão dos editais das políticas públicas. E eu acompanho vocês no Instagram. E recentemente vocês estiveram na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro com o objetivo de falar sobre a cultura e questões das políticas para as artes. E aí, como vocês sentem que as questões das políticas públicas impactam o trabalho enquanto coletivos e quais vêm sendo suas ferramentas de luta? Eu sinto que vocês já responderam grande parte do que eu perguntei agora, mas especialmente sobre como a questão dos editais públicos e da luta política no trabalho de vocês enquanto coletivo. Eu vou comentar essa nossa ida à Câmara, né? Foi no âmbito de uma comissão especial de combate ao racismo, e aí nessa comissão especial eles estão buscando várias áreas de conhecimento, várias áreas de atuação do executivo, e pensando como isso se dá de uma forma antirracista de fato. Então, houve uma convocação aos artistas visuais para que eles abordassem essa arte visuais que tivesse um recorte antirracista e de que forma a gente pode criar políticas, né, públicas para que isso seja abarcado. E aí nós vamos falar do festival, né, da saída da Câmara, né, que é um trabalho que a gente faz com o cunho antirracista também, né? E a gente sabe que as pessoas negras ainda não estão de fato nos espaços de poder. Nós ainda não tivemos uma presidenta negra, né? São poucas pessoas negras representativas na política, poucas pessoas que pensam de fato uma arte, uma cultura que pense experimentação, que pense na história do Brasil de fato como ela deveria ter sido contada, né? Então vivemos num país extremamente racista e isso é uma dificuldade para os artistas em geral e para nós quatro, que somos profissionais negros, né? Quantas vezes já não passamos por desqualificações pelo fato de nos colocarmos como pessoas negras, né? Então, pensar políticas nesse sentido, políticas antirracistas, é fundamental para que a gente encontre um terreno mais fértil, não só para nós mesmos, mas para gerações futuras, né? Então,
Então, isso é uma luta que é algo que está presente no nosso trabalho, está presente no festival, está presente nas nossas discussões como coletivo, e é algo que a gente convoca os outros tantos artistas e a sociedade a refletir também. Eu acho que tem uma questão também que a Mari está falando que é super importante, que a gente, né, nós e outros artistas também, a gente sempre produziu, e assim, é isso, né, a gente sempre produziu, sempre fez acontecer, sempre deu um jeito de fazer, mesmo sem dinheiro. Mas a importância da gente conseguir alguns editais públicos para, por exemplo, fazer o Festival Magia Visual acontecer, tem uma questão aí de dignidade, né, por poder receber por esse trabalho e por poder pagar outros artistas também pelos trabalhos deles, né? E tem também uma questão da gente estar se colocando nesse meio das artes visuais. Porque, de certa forma, essa visibilidade que acontece com o festival, das pessoas verem que o festival existe, de sair em matéria de jornal, de estar em rádio, de estar acontecendo, das pessoas estarem vendo que a coisa está circulando, que tem um site com o trabalho dos artistas, que, enfim, tem um catálogo com textos curatoriais, enfim, com fotos, né? Isso tudo insere eles também no meio dessas artes visuais, vamos dizer assim, que já estão mais instituídas, né? Não essas artes visuais orgânicas que já acontecem na cidade e que a gente sempre participou, mas essas artes visuais das instituições, enfim, das galerias. As pessoas acabam reconhecendo o MOA como uma referência também de estar pensando, enfim, questões sobre periferia, sobre arte negra, sobre que não deveria ter esse nome, inclusive, né? Mas tem, porque ainda tem esse racismo estrutural que nos impede de estar em pé de igualdade com outros artistas em galerias, em exposições, enfim. Mas que a gente vê que os editais são importantes nesse sentido, né? A gente ter esse dinheiro para poder fazer a coisa acontecer, pagar profissionais para estar com a gente, assessoria de imprensa, produção, enfim, várias coisas. E também por esse lugar da gente estar sendo reconhecido enquanto produzindo algo de uma magnitude interessante também, né? Trazendo questões à tona, enfim. E a gente fala da Zona Oeste, né? Essa área da cidade que é a maior área da cidade, o menor IDH, é a área que não tem quase nenhum museu, nenhum espaço para essa arte acontecer. Então isso é importante de fazer esse recorte também. Essa área precisa ser vista pelos editais públicos. É a área que tem mais a população mais relacionada a afrodescendentes também. Eu fico pensando, né, nessa importância da gente disputar o recurso. A gente está sempre, né, nessa proposição de estar disputando o recurso que existe. A gente vive um momento que ele é um pouco mais favorável nesse sentido, né, que existem leis e editais se abrindo, né, oportunidades surgindo, mas eu também sempre gosto de marcar a insuficiência. Ainda é insuficiente. Agora a gente começou a pensar a territorialização do orçamento da cultura, isso é muito recente, né? E assim, essa é uma demanda dos produtores culturais histórica, né? Então esse recurso público, ele precisa ser setorizado pela cidade, né? E hoje em dia a gente começa a ter editais que vão pensar o território, que colocam cotas, se você for, enfim, ou algum produtor da periferia, ou fazer, né, realizar o seu projeto na periferia, mas eu sempre me coloco no lugar de pensar que é insuficiente, a gente precisa de mais mesmo, assim, a gente precisa de mais recurso disponível, a gente precisa de mais territorialização, porque se a gente pensar em termos de população, a Zona Oeste continua sendo muito prejudicada, né, porque em termos de população, se a gente coloca, como os últimos editais para a cidade colocaram cotas para as APs 3, 4 e 5 e favelas das APs 1 e 2, né, que APs são as áreas de planejamento da cidade, e a Zona Oeste que a gente fala, essa Zona Oeste AP5, que é esse extremo oeste, que vai, né, de Realengo a Santa Cruz e Sepetiba. Essa região ela ainda fica numa situação de muita vulnerabilidade em relação ao orçamento, né? Ainda fica muito pouco para uma região que é imensa, que tem uma população imensa. Então, eu acho sempre importante, quando a gente está
num debate político, pensar também que já tivemos pior, já fizemos com nada, mas ainda é insuficiente. E editais de ações continuadas, né? Que não existem ainda. Assim. Só existe por lei de incentivo, tipo, lei Rouanet, coisas que é uma outra questão. Assim. Eu acho super importante essa diferença, a gente também se marcar essa diferença entre o fomento direto e o fomento indireto. A gente, enquanto mulher negra periférica, a gente acessa o fomento direto. Por quê? Porque a gente está sendo abarcada por essas cotas raciais, cotas de gênero, cotas de território dentro dos editais públicos. O fomento direto, né, pensando na lei Rouanet, que ela é federal, na lei do ICMS estadual, na lei do ISS municipal, elas são leis que colocam o poder de escolha dos projetos na mão das empresas. E assim, a não ser que as empresas tenham uma política específica voltada para isso, a gente tem muita dificuldade de acessar. A gente, inclusive, nunca acessou. A gente acessou o Prêmio Inspirar, né? O Prêmio Inspirar que a gente ganhou, que era do Instituto Neoenergia, é uma verba de fomento indireto, mas foi um edital, né, no qual ele privilegiava a ação de mulheres negras. Era bem específico para isso. Então, esse é o momento que a gente consegue acessar a verba de um fomento indireto. E a gente lutou com outras mulheres negras, né? Eu acho que é importante pontuar isso. É sempre a lógica da disputa. A gente está dentro de um edital voltado para mulheres negras, disputando com outras mulheres negras. Nós vencemos, foi legal, ganhamos o prêmio, né? Fomos premiadas. Mas, assim, a gente já passou em edital do ISS e do ICMS, né? E a gente foi atrás, a gente não conseguiu captar recurso. Então, eu acho que, assim, tem várias dimensões de luta, né? O maior coletivo, ele é um coletivo para pensar arte, mas a gente está dentro de uma classe social e de um recorte, né, de existência no mundo que não nos permite apenas pensar arte. Eu acho que a gente não tem como produzir se a gente não aliar isso a lutas por políticas públicas, né? E essas lutas, elas passam tanto por uma questão de equipamento, né, da territorialidade da Zona Oeste, né, como já foi falado, Zona Oeste abarca 70% do território, a gente tem 3% dos museus, sabe? Então, a gente não tem uma galeria equipada para artes visuais, não tem, sabe, com acondicionamento, com estrutura para receber acervo, a gente não tem. Os museus que tem lá são totalmente precarizados. O Museu Bispo do Rosário, que é ainda Jacarepaguá, né, que é uma área um pouquinho melhor do que a nossa, ele ficou com uma exposição o verão inteiro sem ar-condicionado, estragou várias obras. Então, assim, só para ter uma ideia, né, de quais são as condições que a gente vive. Então, a nossa luta, ela passa por uma questão, assim, de, ok, tem cota para a Zona Oeste, né, tá, mas se a gente quer fazer uma exposição, onde a gente vai botar? Dentro da Zona Oeste. Então, a gente também passa por esse tipo de situação. E eu acho que a questão dos editais também, quando a gente consegue, né, esse fomento direto, que é o fomento, né, do dinheiro das secretarias, a gente produz outros editais com acesso mais facilitado diretamente para artistas. Então a gente faz meio que o Robin Hood, né? A gente redistribui mesmo e a gente amplia a visibilidade também sobre esses trabalhos, né? Então é um trabalho que está pensando arte, mas que também tem uma veia ativista aí, né? A gente trabalha principalmente com artistas LGBTQIA+, principalmente com artistas negros e 100% com artistas periféricos. Tem uma questão que a Carol levantou que eu acho que é interessante da gente pontuar, que, por exemplo, a importância também da gente ter esses fomentos públicos, né? Porque a nossa curadoria é muito pautada nessas discussões voltadas para questões dessa territorialidade periférica, né, e da performance.
E nisso, por exemplo, a gente abarca trabalho que está relacionado ao tema do aborto, ao tema, enfim, temas que não são tão palatáveis às vezes, né, para a sociedade, né, que, enfim, geram muitas discussões. E, por exemplo, a gente tentar um fomento por uma lei de incentivo e uma empresa, por exemplo, ver que o nosso festival tem um trabalho sobre aborto, por exemplo, não é qualquer empresa que vai querer financiar, entende? Isso eu estou dando um exemplo, né? Mas tem outras temáticas, enfim. Então, mas é um tema super importante para estar sendo pensado na arte, mas, enfim, várias camadas da sociedade. Mas por um edital público, a gente consegue estar trazendo essas temáticas que são tão importantes. Então, eu acho que também tem essa questão, né, que é, assim, fundamental, que empresas não, elas estão muito direcionadas a estar atingindo o público X e Y, sabe? O restante fica de fora, porque são questões complicadas, enfim, né? Até algumas questões queer também, que estão nos trabalhos, enfim, questões de corpos nus, por exemplo, né? Que é uma temática que, enfim, que na arte está mais do que já trabalhado e discutido. Mas que ainda é um problema, enfim, né, para algumas instituições. Então, também tem essa questão, né, que acaba sendo uma opção nossa de fazer a coisa acontecer por meio desses editais. E a visão da política atualmente no Brasil é um país muito conservador. Então, a performance, ela ganhou áreas muito associados a séculos Subversivo, né? Enfim, o artista da performance sofre muito preconceito no Brasil. As políticas conservadoras de direita associadas ao artista da performance há uma série de crimes mesmo, né? De pedofilia, etc. E tal. Então é muito difícil você levar um trabalho conectado à performance. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, muitíssimo obrigada por essa reunião, por essa conversa. Foi absolutamente incrível. Agradeço cada uma de vocês pelo tempo disponível hoje e a gente continua a luta, né? Acho que a gente agradece, né? Obrigada. Pelo coletivo. É muito bom a gente se ouvir também. Também, se de verdade novo. Sou muito fã. Tem muitos trabalhos também que a gente faz por conta de precisar pagar as contas, mas tem aqueles trabalhos que são trabalhos de vida, que você se dedica ideologicamente àquilo. Eu acho que o bloco coletivo, o festival que a gente tem envolvido, né, nossas próprias poéticas, que uma acaba indo no trabalho da outra e admirando da outra, isso é trabalho de vida, né? É um axé que percorre esse coletivo, essa roda, e faz o mundo girar para todas nós.